Vamos lá. Primeiro tópico, padrões repetidos. Primeiro tópico, padrões repetidos, beleza? Aqui eu vou dar uma pausa no gráfico para mostrar para vocês. Padrão repetido. Vamos lá. Márcio, o que é um padrão repetido, cara? Márcio, o que é padrão repetido? Vamos lá. Gente, o padrão repetido pode funcionar de duas formas. A primeira forma, ele não paga o primeiro padrão e ele paga o segundo. Ele está repetindo o padrão, porém espelhando o padrão que ele não pagou. Vou repetir. Ele não paga o primeiro padrão, mas ele vai espelhar o segundo padrão. Ele vai voltar ao segundo padrão espelhando e pagando. Beleza? Ele vai espelhar o padrão e vai começar a pagar. Beleza. O gráfico está aqui embaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 velas não pagantes. Nós temos 9 velas não pagantes. O que o pessoal fala? Poxa, 9 velas não pagantes, então o gráfico agora ele está ruim. Não é dessa forma que funciona, beleza? Vamos lá. Tem 9 velas não pagantes e aqui em cima também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 velas não pagantes. 6 velas não pagantes. 9 velas não pagantes. Beleza? Gente, eu tenho que dividir isso em fração. Eu tenho que dividir isso em fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tá aqui. Dividido por 3 é igual a 3. Porque 3 vezes 3, né, daquela regrinha que nós temos lá, é 9. Tá? Na regrinha que nós temos aí na nossa matemática, é 3,3,3, que vai dar igual a 9, beleza? Então, 9 nós dividimos por 3. A gente vai dividir esse 9 aqui por 3. Márcio, por que a gente divide esse 9 por 3? Antes que vocês me perguntem, eu já vou dar a resposta. Márcio, por que esse 9 é dividido por 3? Vamos lá. Toda vez que ela segue um fluxo, ela segue de 3 velas acima. Ou seja, toda vez que ela vai seguir um fluxo pagante, é de 3 velas acima. Pagou 3, vai pagar 4, vai pagar 5. Pagou 3, vai pagar 4, vai pagar 5. Então, o mínimo de vela pagante que ela acontece é 5. Se ela pagou 3, obrigatório, ela vai ter que pagar 5. Se pagou 3, ela também vai ter que pagar 5. Então, a mínima que ela tem que pagar é 3 velas. Então, toda vez que ela dá um fluxo não pagante, nós dividimos para 3. Por que, Márcio, 3? Porque o próximo ciclo que ela vai pagar será 3 velas seguidas. Eu vou repetir. Toda vez que dá um fluxo não pagante grande, ela vai dar 3 velas pagantes seguidas. Quando acontecer isso, eu vou esperar que o próximo ciclo vai pagar 3 de novo. E depois do próximo ciclo, vai vir a famosa chamada de surf. Vou repetir, tá gravado, mas eu vou repetir. Vamos lá. Toda vez que der de 6 a mais head, toda vez que der de 6 a mais heads seguidos, eu vou dividir isso tudo por 3. Por quê, Márcio? Porque ela tem que pagar 3 velas seguidas, pagando, pagando, pagando. Não importa se a vela é de 2x, não importa se a vela é de 1000x, não importa se a vela é de 5000x. O importante é que dê 3 velas pagando ao mesmo tempo. Pagou, pagou, pagou. Depois que ela paga, ela quebra o ciclo novamente. Depois que ela paga, ela quebra o ciclo novamente. Aí começa a pagar, pagar, pagar. E depois não paga, não paga, não paga. Tudo dentro de um ciclo. Vou voltar aqui para olhar por... Tudo dentro de um ciclo. Não vai pagar, não vai pagar, vai pagar. E depois inicia-se o surf que a gente conhece. Beleza? Vamos lá. O gráfico está aí. Deixa eu despausar aqui e pausar de novo. Vamos lá. Não pagou as velas que a gente viu, né? A outra ela já passou, mas a 1 ainda continua aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que antes das 6 velas, tá aqui, ó. 3 velas pagantes. 3 velas pagantes, 6 velas sem pagar. 3 velas pagantes,
6 velas sem pagar, mais 3 velas pagantes. Observa esse espelhamento. Observa esse espelhamento. 3 velas que pagou, 6 velas que não pagou, 3 velas que pagou. Aqui, ó, 3 velas de novo que não pagou. Observem, ela pagou 3 velas, não pagou 6. Pagou 3, não pagou 3. E agora tem que vir o surf. Agora tem que vir o surf. Por quê? Padrão, quebrou. Padrão, quebrou, padrão. Padrão, quebrou, padrão. Padrão, quebrou, padrão. Vamos lá. Ela não pagou 6 velas. Ela pagou 3 e depois pagou 3. 3 mais 3 é igual a quanto? A 6. Então, ela tem que vir 6 velas pagantes. Vou repetir. Ela não pagou 6 velas seguidas e ela pagou 6 velas divididas em 2. Vou repetir. Ela não pagou 6 velas corrida, mas ela pagou 6 velas divididas, uma em cada lado. 3 pagou desse lado, 3 pagou desse lado, 6 velas ela não pagou nesse meio. 3 pagou desse lado, 3 pagou desse lado, 6 velas não pagou nesse meio. 6 velas, beleza? Então tá dividido. 3 para o lado da direita e 3 para o lado da esquerda. 6 velas neutras no meio, a qual não pagou. Beleza. Quando acontece esse padrão, ele vai voltar a pagar. Observa que ela casa dentro do nosso padrão 1.00. Casou dentro do nosso padrão 1.00. Observa, ela finaliza pagando as 6 velas 1.00. Vou repetir. Ela finaliza pagando as 6 velas 1.00. Ela finaliza pagando, ela finaliza sem pagar de novo 1.00. Finalizou 1.00, finalizou também aqui 1.00. Quando ela finaliza, ela dá 18x. Quando ela finaliza, ela dá 18x. Observa. Quando ela finaliza, ela dá 18x e logo depois ela puxa a sequência de vela pagante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a vela rosa. Dúvidas é agora. Márcio. Sim. Só uma dúvida aí. É obrigatório ela encerrar com esse 1.00 e pagar em 18x? Não. É necessário ela dar 3 heads. Isso é necessário. Os 3 heads é necessário. Encerrar em 1.00 não é obrigação nenhuma. É simplesmente aquilo que ela está mostrando, que ela está repetindo aquilo que ela fez anterior. Beleza. Esse espelhamento é sempre assim ou muda o padrão? Ele muda o padrão. Ele pode pagar 3, ele pode pagar 6, depois ele divide 3 head e 3 head. Obrigado. Nada. Mais uma. Se puder dar uma recapitulada, uma enxugada aí, eu agradeço. Alex, show de bola, Alex. Vamos lá. Enxugando aqui de novo aqui. Vamos lá. Pessoal, toda vez que eu entrar no gráfico, eu vou entrar com o pensamento que ela está tomando. Exemplo, aqui em cima. Olha o tanto de head que deu aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 11 head aqui em cima, mas eu explico depois. Vamos lá. Alex, toda vez que eu entrar em um gráfico, Alex, eu vou parar e eu vou contar quantos heads esse gráfico tem e quantos está pagando. Exemplo, entrei no gráfico, tem uma sequência de head, de 10 head, tá, mas por que está dando essa sequência? Então eu vou voltar ao meu gráfico e vou dar uma analisada no meu gráfico. Eu vou ver que esses 10 heads, ele tem um porquê de acontecer. Sempre tem um porquê. A casa sempre vai conversar contigo. A casa sempre conversa. É o que eu falo, né? Os meninos achavam que eu era doido na hora que nós operava trader, mas não é doido. Da mesma forma que a vela de opções binárias conversa contigo, é a mesma coisa que essa vela aí também conversa. Por que ela está subindo? Por que ela está descendo? Por que ela bate 2x? Por que ela bate 5x? Por que ela bate uma vela rosa? Então, toda vez essas velas conversam com a gente. É nós que não damos ouvido para elas, mas elas conversam com a gente. Vamos lá. Uma sequência grande de 6 head.
Só que antes desses 6 red, nós observamos que deu 3 green antes, 2.08, 5.41 e 5.46. Deu 6 reds aqui no meio. Logo depois deu 2.60, 3.91, 2.94. Márcio, por que a sequência de green do lado daqui foi de aumentativa e a sequência daqui foi diminutiva? Lembra, aqui pagou até 5x, só que ela desceu para red. Quando ela desce para red, ela não pode subir de novo. Ela já estava no alto, que era 5x, 5.46. Mas depois de 5.46, ela desce. E quando ela desce, ela faz o efeito sanfona. Desceu, 9.96. Fechou, 1.35. Fechou, 1.0. Abriu, 1.08. Fechou, 1.00. Abriu, 2.06, 2.60. Abriu, 3.91. Fechou, 2.94. Ou seja, desde o primeiro red, que é 1.96, que eu não considero red, 1.96, eu, Márcio, não considero red. 1.96, eu não considero, beleza? 1.96, ela começou fechando. Então, vocês sabem muito bem que quando acontece o efeito sanfona é porque ela vai pagar a vela rosa. Então, desde a sequência dos 6 reds, que já foi efeito sanfona, ou seja, ela está querendo abrir, ela está querendo pagar rosa. Está querendo pagar rosa, entendeu? Mas para pagar rosa, ela precisa de um certo parâmetro. Para pagar rosa, ela tem que espelhar para depois pagar. Então, ela espelha. Ela espelha. O que está aqui na direita, 3 green. O que está aqui na esquerda, 3 green. O que está aqui no meio são 6 red. Ou seja, 6 red, 6 green. Então, agora ela tem que voltar de novo a não pagar. Por quê? Pagou aqui, não pagou nos 6. Pagou aqui, não pagou nos 3. Pagou tudo na vela rosa. Vou repetir. Pagou na primeira parte, não pagou na segunda. Pagou na terceira parte, não pagou na quarta. Pagou tudo na vela rosa. Depois da vela rosa, ela anula todo esse padrão anterior. Depois da vela rosa, ela anula todo esse padrão. Por quê, Márcio? Porque tem um vídeo aí que eu tenho certeza que os meninos mandaram lá no Telegram, que quando tem uma vela de 5x, a vela que passar de 5 é a vela que bate rosa. E anula todos esses padrões anteriores, beleza? Então, bateu 18x. Se bateu 18x, anulou todas as velas anteriores e daí para frente inicia um novo padrão. Então, se o padrão anterior não estava pagando, esse padrão que vem agora, que é o surf, vai ter que pagar. Então, 18.64, veio um red, que é necessário esse red vir, só para dar aquela quebrazinha de padrão natural. Veio 18.64, veio um red de 1.58 e depois pagou 5 velas seguidas. Compreendeu, Alex, ou não? Sim, sim. Beleza, garoto. Vamos lá.